Bom dia, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar falando de Segunda Guerra Mundial, tá bom? Que algumas pessoas ficaram com dúvidas, então a gente vai falar sobre ela. Essa Segunda Guerra Mundial foi o acontecimento mais violento da história do mundo, tá? Essa guerra durou 6 anos, ela foi de 1939 até 1945, e ela teve a participação de mais de 30 países, e assim, milhões de pessoas morreram, ok? A gente pode falar que o marco inicial dessa Segunda Guerra, né, foi a invasão da Polônia, que aconteceu lá em 1º de setembro de 1939, tá? A invasão ela foi liderada pela Alemanha, né, sob o comando de Hitler e do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Contudo, muitos dos motivos que causaram esse grande conflito estão relacionados às consequências deixadas lá na Primeira Guerra. Esse conflito, a Segunda Guerra, né, ele aconteceu entre os aliados, que era Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, entre outros, e o eixo, que era Itália, Alemanha, Japão, entre outros países também, tá? E eles tiveram a consequência como a morte de milhões de pessoas, tá? Depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, os países derrotados eles foram obrigados a assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. Esse documento, o Tratado de Versalhes, ele consistia num tratado de paz que deveria ser assinado pelas potências europeias, marcando o fim do conflito, um acordo de paz mesmo, tá? Só que, no entanto, a principal proposta do tratado foi fazer com que a Alemanha se responsabilizasse por todos os motivos da primeira batalha, da Primeira Guerra, além de ser obrigada a fazer reparos financeiros em algumas nações que ficaram prejudicadas com o conflito, tá? Entre os termos impostos à Alemanha, a gente pode destacar perda de parte do território, inclusive do corredor polonês, e a redução do número de militares no seu exército. Essa situação, ainda associada à crise de 1929, né, que atingiu o país, aumentou ainda mais o sentimento de fracasso e derrota da população alemã e fez com que eles anexassem nos ideais do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, uma solução para a situação que eles estavam enfrentando naquele momento, né? O nazismo, ele foi um regime político totalitário, foi liderado por Hitler, né? E foi marcado pela disseminação de ideias extremistas e preconceituosas, tá? Com o partido lá crescendo em ascensão, a intenção da Alemanha era expandir o território e reconquistar os que eles tinham perdido lá no primeiro acontecimento bélico, na Primeira Guerra. Os nazistas eles ocuparam o poder da Alemanha em 1933. Hitler era o líder, né, do partido nazista e iniciou a campanha de recuperação da Alemanha e de doutrinação da população e de perseguição das minorias também, tá? A Alemanha, ao recuperar sua economia, ela partiu para o rearmamento, que foi um desafio, claro, às determinações do Tratado de Versalhes, tá? Franceses e ingleses não fizeram nada porque eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo de levar a Europa, né? Os alemães levarem a Europa a uma nova guerra. E eles queriam evitar isso. À medida que a Alemanha foi se fortalecendo militarmente, Hitler deu início ao expansionismo territorial. A ideia de Hitler, gente, era construir um espaço vital que os nazistas tanto queriam. E esse conceito, né, espaço vital, ele consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em um território que historicamente havia sido ocupado pelos germânicos, tá? Esse era o Terceiro Reich, tá? Um império dedicado exclusivamente para os arianos, ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. Nessa mesma época, a Itália ela passava por problemas econômicos parecidos com os da Alemanha. Sendo assim, um grupo antiliberal e anticomunista também se aproveitou da crise econômica para fortalecer seus ideais e conquistar a confiança da população. Aí surgiu o fascismo, que era um regime totalitário extremista, liderado por Benito Mussolini, né? Nesse momento, tanto a Itália como a Alemanha partilhavam dos mesmos objetivos, o que levou as duas nações a assinarem um tratado de amizade e colaboração entre os países, formando o eixo Roma-Berlim.
ok? A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países, tá? Eu falei para vocês dos aliados e do eixo, né? Então a gente pode falar desses dois grupos. Vamos lá. Os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos eram os membros principais. E eixo, Alemanha, Itália e Japão também eram os membros principais, tá? Naturalmente, ao longo da guerra, outros países foram entrando e se juntando, né? Aos dois lados. Por exemplo, do lado dos aliados, por exemplo, lutaram Canadá, Brasil, Austrália, China, Holanda. E no eixo lutou Hungria, Romênia, Croácia, tá? As fases da guerra. A guerra ficou dividida em 3 fases. Primeiro teve a supremacia do eixo, que foi lá de 1939 a 1941. Nessa fase, eles tornaram-se notórios o uso de Blitzkrieg, acho que é assim que se pronuncia, não sei, e a conquista de diversos locais pelas tropas da Alemanha, tá? Além disso, na Ásia, os japoneses eles conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos e holandeses. Britânicos, holandeses e franceses, tá? Nós tivemos a segunda fase, que foi o equilíbrio de forças, que foi de 42 a 43. Nessa fase, gente, os aliados conseguiram recuperar na guerra tanto a Ásia quanto na Europa e equilibraram força com os alemães. Essa fase ficou conhecida e marcada pela indefinição de quem ia vencer a guerra, né, ia ganhar o conflito. E tivemos a derrota do eixo, que foi de 44 a 45. 1944 a 1945. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida e Mussolini foi deposto. Os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso, tá? Em 1937, foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. Em 1940, os japoneses invadiram a Indochina francesa e em 41, além de atacarem os americanos em Pearl Harbor, eles invadiram uma série de colônias britânicas e a colônia holandesa, tá? Pearl Harbor, gente, é entendido como marco da guerra no Pacífico, que aconteceu em dezembro de 1941. Por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e marinha japoneses, tá? Alguns momentos marcantes da luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, tá? Vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses, a Guadalcanal e a Tarawa, que aconteceram em 1942 e 1943, tá? A participação do Brasil nessa Segunda Guerra, né? Desde o começo da guerra, lá em 1939, o Brasil ele sempre teve uma posição neutra, né? E até tinha um bom relacionamento com a Alemanha, tá? Só que após um ataque alemão contra os navios brasileiros, né, no Oceano Pacífico, Vargas, que era o presidente da época, fez um acordo com os Estados Unidos e resolveu entrar na guerra. Ele resolveu entrar na guerra lutando ao lado dos aliados. Dessa forma, em 44, o Brasil enviou 25 mil militares da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e 42 pilotos e 400 homens de apoio, tá? Nos últimos anos da guerra, em 1944, aconteceu a Batalha de Stalingrado, que foi um confronto decisivo, tá? Que marcou o êxito dos aliados contra os ataques do eixo. Esse confronto, ele durou 199 dias, tá? E milhões de pessoas morreram. Milhões de soldados, tá? Além de acabar com o mito da invencibilidade alemã de que ninguém conseguia, né? No dia 6 de junho do mesmo ano, intitulado como Dia D, a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o desembarque das tropas aliadas na Normandia, norte da França. E esse fato representou a redenção alemã e a libertação da França. Em 1944, diante da situação do Japão, né, que era similar à da Alemanha, o país estava em ruínas, mas eles seguiam resistindo. No final da guerra, né,
algumas batalhas foram travadas, e batalhas assim cruciais, tá? A gente pode falar que a batalha de Iwo Jima, Okinawa, nas Filipinas, sendo as duas primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nessas batalhas ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses seria realizada até a morte. Os soldados japoneses, de fato, eles lutaram até a morte, e poucos se renderam aos americanos, tá? Além da doutrina imposta aos soldados, a rendição na cultura japonesa era vista como de forma vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutaram até ser mortos ou em casos extremos, tá? Eles cometiam o seppuku, né? Que era um ritual de suicídio, na qual uma adaga é enfiada nas entranhas, tá? E após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram na Declaração de Potsdam, em 1945, a rendição incondicional dos japoneses, tá? E caso contrário, eles enfrentariam a sua própria destruição. E os japoneses não aceitaram se render. E em represália a isso, os americanos organizaram um ataque a Hiroshima e Nagasaki, né? Tem um debate muito grande entre os historiadores a respeito das bombas de Hiroshima e Nagasaki, a respeito da questão ética, né? Por trás desse lançamento dessas bombas sobre o Japão. Existem aqueles que defendem que a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos e totalmente desnecessário, né? Tendo em vista que a situação em que o Japão estava naquele momento. Por outro lado, existem aqueles que afirmam que o lançamento foi justificado dentro daquele cenário, porque o Japão negava se render e a invasão da ilha principal do Japão custaria a vida de milhares de soldados americanos. Além disso, dentro do cenário de resistência dos japoneses até a morte, os americanos não sabiam até quando o conflito ia se estender. Assim, o lançamento seria justificado como uma forma, né, de forçar o fim da guerra. A guerra, né, foi travada lá a batalha final no cenário da guerra europeia, né, ela foi travada em Berlim, capital alemã, onde ela foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos e crianças, imaginem. O ataque a Berlim ele foi realizado apenas pelos soviéticos e logo após as tropas do Exército Vermelho entraram no Reich, né, parlamento alemão. Hitler e sua esposa, que era a Eva Braun, eles cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido por Karl Dönitz, né? E os alemães se renderam oficialmente no dia 8 de maio de 1945, tá? A guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro, quando os japoneses aceitaram, né, e assinaram a sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi o resultado direto do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki Hiroshima no dia 6 de agosto e Nagasaki no dia 9 de agosto.